O Omnitrix é o dispositivo mais importante de toda a franquia Ben 10. Ele é quem permite que o Ben se transforme em diversas formas alienígenas para que ele possa ser um super-herói. Porém, existem momentos que ele fica privado de usar seus poderes, seja tanto com ele tirando o Omnitrix, ou ele sendo removido à força, ou até ele ficando bloqueado mesmo ainda estando em seu pulso. São todos esses tipos de momentos que iremos falar hoje, todas as vezes que o Ben tirou ou perdeu o Omnitrix. E se mesmo assim você souber de algum momento que acabou ficando de fora, não esquece de comentar aí. O primeiro momento que iremos falar é no episódio Gwen 10 da segunda temporada do Ben 10 clássico, tá que esse episódio se passa em uma realidade alternativa, porém o Ben desse episódio tem todas as memórias dos episódios que aconteceram antes desse, ou seja, na visão dele é como se ele tivesse voltado para o início do verão e não tivesse mais o Omnitrix, e por causa disso ele quer conseguir ele de volta, porém a Gwen chega lá primeiro e ele acaba ficando sem. Vemos Gwen aprendendo a lidar com os aliens, e até Vilgax vem mais cedo logo no dia seguinte para pegar o Omnitrix. No final, o Ben até tenta recuperar o relógio, porém ele passa direto e acaba no pulso do Vomax. Ainda nessa temporada, no final dela, no episódio De Volta e Com uma Vingança, Kevin e Vilgax se juntam e vêm atrás do Ben, porém ele liberou o controle mestre que deixa ele muito mais poderoso, podendo ficar transformado nos aliens infinitamente e trocar de um pro outro apenas com o pensamento. A solução para lidar com os dois vilões é jogá-los no Unificador, porém Ben acaba preso junto, e Gwen deve ir atrás dele para salvá-lo. Kevin e Vilgax capturam ela e fazem uma troca. Ben entrega a eles o Omnitrix e eles devolvem ela. E por causa disso, utilizando uma máquina especial, Kevin consegue remover o Omnitrix do pulso de Ben. Essa é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo dessa forma, mas é claro que no final, Gwen consegue enganar Vilgax e recupera o Omnitrix. Na terceira temporada temos um caso um pouco diferente, no episódio Lobis Ben, já que aqui, Ben é atacado pelo lobisomem que arranha o Omnitrix, ativando assim o modo de coleta de DNA. Porém, graças ao arranhão, o Omnitrix fica bugado, o que faz a transformação ser extremamente lenta. Ben começa aos poucos a se tornar um lobisomem que ele não sabia que era um alien. Com isso, com o tempo, o Omnitrix acaba desaparecendo de seu pulso, fazendo ele achar que o perdeu, embora ainda tecnicamente ele esteja em posse do Omnitrix, já que mais tarde descobrimos que isso era uma transformação, quando finalmente chega no estágio final e o símbolo do Omnitrix aparece. É até curioso de se pensar o que teria acontecido se Ben tentasse usar o Omnitrix durante esse processo, enquanto ele ainda estava em seu pulso. Quem sabe sua transformação poderia virar uma fusão entre o alien que ele escolheu e o Lobis Ben que ele estava se transformando. Em seguida temos o episódio Mudança de Rosto. Nesse aqui, Incantriz tem o plano de trocar de corpo com o Ben para ter acesso ao Omnitrix, porém seu plano dá errado e ela acaba trocando com a Gwen. Ela então finge ser a Gwen até ter os materiais para poder realizar o feitiço novamente, assim tomando o corpo do Ben. Porém, algo diferente acontece, e o que acaba acontecendo é que Ben e Gwen acabam ficando com os corpos trocados. Dessa forma, o Ben não está mais em posse do Omnitrix, mesmo ele iniciando seu corpo, a mente que está ali é a mente da Gwen, fazendo então com que tecnicamente ele tenha perdido o Omnitrix. Indo agora para o filme Segredo do Omnitrix, aqui Ben acaba ativando sem querer o modo de autodestruição do Omnitrix, e caso ele não seja consertado, o universo inteiro será levado junto na explosão. Tetrax então tem a missão de levar o Ben até o criador do Omnitrix, que nesse momento eles ainda não sabem quem é. E durante toda essa aventura, toda vez que o Ben se transforma em alien, a explosão é acelerada, então eles têm cada vez menos tempo. O grupo finalmente descobre onde está o criador e vão até Zenon. Ao chegar lá, eles encontram o galvaniano Azimuth, que não tem a intenção de arrumar o relógio, já que ele diz que o universo não vale a pena. Ainda assim, eles devem lutar contra as tropas de Vilgax que estão lá para pegar o Omnitrix. Vendo que Ben é um herói, Azimuth decide arrumar o relógio e remove seu núcleo, fazendo com que por um momento o Omnitrix fique inutilizável, com o Ben até mesmo acreditando que o Azimuth não ligaria o relógio novamente. Ou seja, por esse tempo, podemos dizer que sim, o Ben ficou sem o Omnitrix. Porém, Azimuth volta e dá a ele a sua transformação mais poderosa até o momento, o Gigante. E agora temos um momento que não vimos acontecer, mas sabemos que o Ben fica sem o Omnitrix por um período de aproximadamente 5 anos entre o clássico e Força Alienígena. Nós não temos a informação real de por que o Ben removeu o Omnitrix. A única coisa que sabemos é que foi para que ele pudesse viver uma vida normal. Porém, existe uma teoria que é muito bem aceita entre os fãs, que é considerada como se fosse o real motivo, que é algo que a gente vê em Omniverse. No episódio Confronto Parte 1, descobrimos que Ben, aos seus 11 anos, estava ficando viciado num alien chamado Feedback.
Com isso, Azimuth veio para intervir, já que ficar muito tempo virando apenas um alien acabaria sendo prejudicial. O que acontece é que Malware ataca, e em sua luta, Malware acaba removendo o feedback de dentro do Omnitrix, o que deixa Ben extremamente triste por ter perdido sua transformação favorita, sendo então esse o motivo de por que ele resolveu tirar o Omnitrix. O próximo caso, agora em Força Alienígena, é no episódio Com Uma Mão Só, onde um ataque do machado do caçador de recompensa Sander acerta o Omnitrix, o que transporta o Ben para o nulificador, porém sua mão com o relógio se mantém na Terra. Dessa forma, o Ben preso lá não tem acesso ao Omnitrix para se transformar nos aliens, porém alguém que achasse sua mão poderia utilizar o relógio para transformá-lo. Então, por mais que o relógio ainda esteja em seu pulso e seja utilizável, o próprio Ben não tinha acesso a ele por estarem em dimensões diferentes. Em seguida temos o episódio Primus. Aqui Vilgax ataca o planeta artificial Primus, onde está a corrente Codon, que é um líquido que contém todos os DNAs presentes no Omnitrix. Por causa disso, o Omnitrix deve voltar para lá para proteger o planeta. Ele acaba teletransportando o Ben e sua equipe juntos, e logo se desacopla do pulso dele e sai voando em direção onde estava Azimuth, que quando chegamos lá, vemos que ele estava usando o relógio para enfrentar o Vilgax. Infelizmente eles são derrotados, e Vilgax acaba pegando o Omnitrix, porém Ben engana ele, fazendo ele se transformar em gosma, assim conseguindo desativar sua gravidade e pegar o Omnitrix de volta. E chegando ao final da temporada, em Batalha Final Parte 1, temos dois momentos. O primeiro é logo no começo, já que Ben é sequestrado por Caranguejo, que acaba colocando uma trava para que Ben não tenha acesso ao Omnitrix. Claro que isso não dura muito e Gwen consegue facilmente retirar a trava. Já no final, a coisa é um pouco diferente. Vilgax junto com Albedo sequestram Gwen e Kevin, fazendo então com que Ben tenha que trocar eles pelo relógio. Ele então remove seu Omnitrix e dá para Vilgax. Na parte 2, ele infelizmente não consegue recuperar o relógio, a única solução foi autodestruir ele para que Vilgax não possa ter. Porém, ainda assim, o Ben consegue pegar o Super Omnitrix de Albedo, agora tendo a possibilidade de virar aliens supremos. Agora chegando em Supremacia, temos que falar do episódio A Grande História. Aqui uma planta alienígena acaba sequestrando Gwen, Kevin e Ben e substituindo eles por versões plantas. No caso, a versão planta acaba ficando com o Super Omnitrix e Ben acaba ficando preso sem. Quando Jimmy consegue libertá-los, Ben vai até sua versão planta e de alguma forma acaba se transformando no Fogo Fato ao apertar o relógio, assim recuperando o Super Omnitrix. Já em Sacrifício Supremo, o Ben não acaba ficando sem o relógio, mas é curioso o fato de que o Super Omnitrix fica jogado ali no chão sem ninguém. O que acontece aqui é que descobrimos que os aliens supremos têm consciência e eles querem sair do Super Omnitrix. Com isso, Ben acaba ficando preso lá dentro junto com eles e deve fazer um sacrifício para conseguir libertá-los. Como eu disse anteriormente, lá dentro ele ainda pode usar o relógio e se transformar à vontade, porém é curioso quando vemos de fora o Super Omnitrix no chão ali sem ninguém. O próximo caso também é um pouco diferente, mas acho que deveria estar aqui. É no episódio Inspetor 13. Aqui o Ben continua com o Super Omnitrix no seu pulso o tempo inteiro, porém o que acontece é que graças a uma descarga elétrica da nave do inspetor, o Super Omnitrix acaba transformando a Gwen e o Kevin ao invés dele, fazendo com que por quase todo o episódio o Ben fique incapaz de se transformar. E no final dessa série, em Inimigo Supremo Parte 2, depois de lidar com toda a situação de Diago e derrotar o Vilgax usando a Ascalon, Azimuth tira o Super Omnitrix do pulso de Ben. Ele acredita que não foi digno o suficiente, porém Azimuth manda ele olhar para o seu pulso e ver que está com o novo Omnitrix, o que gostamos de chamar de Omnitrix definitivo. Agora em Omniverse temos apenas um momento que eu gostaria de destacar. Ele é no episódio e então não havia mais ninguém na quinta temporada. Aqui, Vilgax junta diversos bens alternativos malignos para atacar a dimensão do Ben sem relógio. Aqui ocorre a Guerra dos Bens, com diversos bens alternativos lutando de ambos os lados. Mas o que acontece é que o plano real de Vilgax era utilizar a bomba cronossapiana para explodir todas as outras linhas do tempo e deixar somente essa onde o Ben não teria um Omnitrix para conseguir derrotá-lo. Porém, antes disso, o Ben original, também chamado de Ben Prime, dá seu Omnitrix para o Ben sem relógio, para que então ele consiga restaurar as linhas do tempo.